Olá! No vídeo de hoje da nossa playlist de programação em C, nós vamos trabalhar aqui com funções de manipulação de cadeias de caracteres. Eu consigo trabalhar com cadeias de caracteres de forma manual, trabalhando ali com cada posição específica da cadeia de caractere para fazer para atingir um determinado objetivo. Só que eu tenho diversas funções que manipulam cadeias de caracteres na linguagem C, e é muito melhor eu trabalhar com elas do que trabalhar de forma manual. A gente vai ver como que é mais prático fazer isso com as funções já predefinidas, e tem várias delas, tá? Aqui a gente vai ver algumas. Então, eu tenho as funções de manipulação de cadeias de caracteres lá na biblioteca chamada string, tá? String.h. Então, as movimentações de valores de para, tá? As cadeias de caracteres, não podem ser efetuadas diretamente pelo comando de atribuição, ou pode ser efetuada pela movimentação caractere a caractere como em vetores, ou através de funções de manipulação de cadeias de caractere. Essas funções estão no cabeçalho do arquivo string.h, que aí você tem que usar lá a diretiva include e colocar o string.h, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui, tá? Já de função pré-definida para isso. A movimentação ela pode ser efetuada, mover caracteres entre variáveis do tipo string, pode ser efetuada caractere a caractere, como um vetor, ou através da função strcpy, string copy. Então, eu tenho lá, char asterisco strcpy, e aí eu tenho que colocar lá uma cadeia de caracteres de destino e uma cadeia de caracteres fonte e uma de destino, Então eu tenho aqui, const char asterisco dest, que é de destino, const char source, que é a fonte de onde está vindo os dados. Então ele copia uma string de src para outra string, que no caso dest, tá? Então vamos ver isso em exemplo de código, como que isso fica. Então um exemplo de movimentação manual é através da função strcpy. Então eu declarei aqui, duas cadeias de caractere, uma chamada origem e outra chamada de destino. Na origem, eu coloquei aqui, teste de string. Lembrando de colocar obrigatoriamente o caractere de controle lá no final. E declarei aqui uma variável i que vai servir para controle nos meus for. Tá? Então, a movimentação manual vai ser como? Eu vou simplesmente, vou colocar aqui, de 0 até 15. Tá? Estou indo de 0 até 15, 16 posições, sempre incrementando. Eu vou jogar aqui dentro de cada posição do destino. Então, aqui, destino 0, vai vir o T. Destino, vai vir o origem 0, que é o T. Destino 2, vai vir o E, que está na origem 2, e assim por diante. E aí, no caso, eu vou imprimir aqui, print manual origem, e aí, no caso, eu vou imprimir aqui o destino, Tá? Então, eu vou colocar aqui, manual, Estou imprimindo manual, e aí, no caso, eu estou colocando origem, que é igual ao destino, tá? Estou usando aqui o percentual %S para imprimir. E aí lá no caso estou imprimindo as duas, origem e destino, e aí no caso destino vai ficar com todos os dados que tinha lá em origem. Obviamente, origem mantém os dados que estão nela, Eu não estou tirando os dados que estão em origem, eu não estou apagando os dados que estão em origem. Eles continuam lá, tá? Eu só estou adicionando esses dados também na cadeia de caractere destino, tá? E aí a movimentação com string copy, tá? E aí no caso, como foi falado, eu coloco aqui a destino, para onde os dados vão, e coloco aqui a origem. Mesma coisa. Com função origem, vai ser o quê? O destino, vai receber os valores aqui, no caso de origem. Origem, destino. Tá? Então, estou imprimindo também, fazendo a mesma coisa feito manual, estou fazendo aqui com a biblioteca string copy. Também, eu tenho como comparar strings. Eu tenho como fazer comparação de strings na linguagem C. E aí eu posso fazer ela caractere a caractere, como em um vetor, ou através da função string cmp, que é de string compare, de comparação. E aí, no caso, como que ela funciona? Int, no caso aqui, ela me retorna um valor do tipo inteiro, por isso que a assinatura dela é inteiro, strcmp, e eu passo para ela o quê? Duas strings, duas funções aqui, duas cadeias de caractere, tá? Coloquei aqui elas chamadas string 1 e string 2, tá? Então, ela compara duas strings, string 1 e string 2, e determina a ordem alfabética das duas. Tá? E aí, no caso, nós usamos os códigos do caractere para determinar a precedência, no caso, o retorno. Se S1 preceder S2, eu retorno -1. Se S2 preceder S1, eu retorno 1. Se S1 igual a S2, eu retorno 0. Então, ela vai comparar. Como eu estou comparando cadeias de caracteres, não tem números dentro, eu estou comparando o quê? Letras.
Então, como que ela vai comparar? Precedência. Então, vamos supor que na string 1 eu tenho letra A e na string 2 eu tenho letra B. Então, tá lá, ó. S1 tem A, S2 tem B. Então, ele vai retornar o quê? Menos 1, porque S1 precede A. Né? O S1 precede, a primeira posição ali de cada string, o S1, que tem A, vai preceder o S2, que tem B. Então, vai ficar mais, vai retornar menos 1. No caso, se B tivesse A, perdão, se a S2 tivesse A na primeira posição e a S1 tivesse B na primeira posição, o que iria acontecer? Iria retornar 1. Por quê? Porque o S2 precedeu o S1, tá? O que ele está falando aqui, ó, determina a ordem alfabética das duas. Então aqui, ó, exemplo de comparação manual através da função strcmp, tá? Pode ter ficado um pouco pequeno aí, porque esse código é grande, tá? Aqui é comparação manual, tá? Eu estou fazendo aqui a comparação manual. E aqui eu declarei as três. Aqui eu fiz uma função compara, né? Para ficar mais organizado, para o código ficar mais modularizado. Tá? Então fiz uma função que me retorna inteiro aqui, que chama compara. Tá? E ela está fazendo exatamente a mesma coisa que a compare faz. Retornando menos 1 se S1 for aqui. Se S2 for menor do que S1, maior do que S1, retorna menos 1. Se S1 for maior do que S2, retorna 1. Se forem iguais, retorna 0. Tá? E aqui a mesma coisa, né? Declarei as três strings. Aqui no método main, declarei as três strings. Deixa eu colocar a caneta aqui. Então tá aqui a declaração das três strings. Declarei uma variável chamada retorno e uma variável i para os for. E aí retorno, que vai estar recebendo aqui um int, que ela simplesmente aqui, ó, compara str1 a str2. E eu printo o retorno, para ver quem que está precedendo o quê. E aí, no caso, se retorno igual a 1, eu coloco, né? Coloco lá str1 maior do que str2. Se não, se retorno igual a menos 1, str2 é maior do que str1. Se não, eu printo que as duas são iguais. E é simplesmente olha a quantidade de código que eu fiz aqui para fazer a comparação. Né? Olha a quantidade de código que eu fiz aqui, ó. Isso aqui é todo o código para comparação manual, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas efetivas de código. Para comparação com strcmp, simplesmente duas linhas. Retorno, que recebe strcmp, passo string 1, string 3, por exemplo aqui, duas strings, e eu printo o retorno. Simplesmente isso. Dá para ver qual que a string vem em ordem alfabética em relação à outra aí. Tá? Quem tem precedência alfabética em relação à outra. Também eu tenho uma função que me dá o tamanho da cadeia de caracteres, né? A quantidade de caracteres que tem ali dentro. Tá? Então a função aqui strlen, né, de length, tamanho, ela informa a quantidade de caracteres, tamanho uma cadeia de caracteres, excetuando o caractere de fim, o string, o /0, tirando ele. Tá? Então, ela me retorna o inteiro, obviamente, porque é tamanho, e eu passo somente uma string para ela. Então, um exemplo aqui de tamanho da string. Eu declarei aqui no método main 3 strings, né, 3 cadeias de caracteres. Tá? Aí eu posso falar string ou cadeia de caracteres, não tem problema. Então, declarei aqui. Declarei aqui, ó, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 3, para receber o resultado de strlen. Então, o tamanho 1 está recebendo o resultado de strlen str1. O tamanho 2, strlen str2, que é minha string 2. E assim sucessivamente ele vai imprimir os tamanhos. Então, aqui na primeira ele vai imprimir qual tamanho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, porque o caractere de controle não conta, tá? E assim por diante. Também eu tenho como fazer união e concatenação de cadeias de caracteres. Então, concatenar, né, no caso aqui, unir duas cadeias de caracteres em uma única string. Eu posso fazer isso. E aí, no caso, vai ser strcat, tá? Que eu vou passar duas strings, né, duas cadeias de caractere, e ela vai concatenar, essa função vai concatenar os caracteres da string 2 na string 1, e vai me retornar, obviamente, uma cadeia de caractere do tipo char. Então aqui o exemplo de concatenação de strings, o código vai fazer isso. Então declarei uma string 1 aqui colocando, né, qual é, e a string 2, a minha string. E aí, no caso, na hora que eu vou imprimir aqui, primeiramente, as duas strings, né? Vou imprimir as duas.
E aí depois, isso aqui eu estou fazendo de forma manual, né? E aí no caso aqui o strcat, usando strcat aqui já, ó, str1, str2, na hora que eu vou usar o printf, o que eu vou colocar? Somente o str1, a string 1, por quê? Porque qual é a minha string? Vai ser tudo concatenado na string 1, tá? Então, aqui no caso, é bem tranquilo, né, para fazer. É bem simples também, se você fosse colocar aqui no print, né, você só vai digitar o que é a mais. O str2 aqui, né? Então, bem tranquilo. Existem outras funções? Sim, elas existem. Existem várias outras para manipulação de cadeias de caracteres em C. Aí basta ir na documentação da biblioteca string.h e verificar as outras funções que existem, tá? Algumas delas podem ser vistas aqui também, tá? Nesse link que está aqui. E aí, de acordo com a sua necessidade, você pode pesquisar o que você vai querer, tá? Então é isso. Isso é algum básico aí sobre as funções que existem para manipulação de cadeias de caracteres. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.